Olá, sejam todos bem-vindos ao nosso terceiro encontro, nossa terceira aula. Nos nossos primeiros encontros, do primeiro nós falamos sobre vetores, o segundo nós falamos sobre água e sua importância na saúde pública, e hoje nós vamos estar falando um pouco sobre saneamento básico e sua importância na saúde pública, né? Quando falamos de saneamento básico, a gente sempre pensa que saneamento básico é algo muito simples, mas hoje a gente vai entender que não é muito simples assim. Mas antes de falarmos propriamente do assunto, vamos ver o que nós vamos aprender nessa aula de hoje. No primeiro momento, nós vamos estar aprendendo o que é o saneamento básico, depois nós vamos ver o que que é o abastecimento de água, quais são as etapas dele. Depois nós vamos estar falando sobre esgoto sanitário, que é uma pauta muito importante. Depois nós vamos estar nos direcionando para falar um pouco sobre a coleta do lixo e essa gestão desse lixo. Nós vamos falar sobre a drenagem urbana, que é um dos desafios que o Brasil tenta resolver. E por último, nós vamos terminar com uma falando sobre o impacto do saneamento básico na saúde pública. Bom, para começarmos a falar sobre saneamento básico, primeiramente nós precisamos entender o que que é o saneamento básico, né? Será que é uma coisa tão simples assim como é de se pensar, né? Mas já digo logo para vocês que não é uma coisa tão simples assim. O saneamento básico, ele é um conjunto de serviços essenciais que garantem condições adequadas de higiene, de saúde, qualidade de vida e preservação ambiental também. No saneamento básico, ele vai envolver água limpa, ele vai envolver tratamento de esgoto, ele vai envolver gestão de resíduos e sólidos, e também vai envolver o controle de chuvas que caem sobre essas cidades, né? Então, o saneamento básico, ele é um conjunto de, de serviços que são muito importantes para que uma sociedade ela tenha essas condições adequadas de saúde e qualidade de vida. Bom, então o que que é o abastecimento de água? Na nossa segunda aula, que nós falamos sobre a qualidade da água, nós falamos que a água, quando chega na nossa torneira, quando nós ligamos ela no nosso chuveiro para tomarmos banho, ela já passou por um processo rigoroso ali para poder chegar nas nossas casas, né? Ela já passou por um processo de desinfectação, ela já passou por uma drenagem, ela já passou por um processo de decantação. Então, antes de chegar na nossa torneira, antes de chegar nos nossos lares, ela já passou por um rigoroso processo. O abastecimento de água é isso, né? Ele é um sistema que ele vai captar, ele vai tratar e vai distribuir essa água potável para a população. E é muito importante esse abastecimento de água, porque ele vai tratar essa água e vai reduzir risco de doenças, que a gente sabe que a água, quando ela não é ela não é tratada de uma maneira eficaz, ela traz muitos malefícios para a sociedade. Ela também vai evitar a contaminação por substâncias, como nós vimos também na nossa segunda aula, falamos sobre poluição através das grandes fábricas, né? Quando essas grandes fábricas emitem uma grande quantidade de CO2, uma grande quantidade de poluentes para a atmosfera, esses poluentes ficam em suspensão e quando a chuva cai, essas partículas elas vão para os rios e para os igarapés, fazendo a contaminação dessa água, né? Então, o abastecimento de água, ele vem e trata essa água que está imprópria. Mas ele é muito importante por conta disso. Ele vai tratar e ele vai distribuir essa água de maneira para que toda a população tenha água potável para a sua utilização. No entanto, esse abastecimento de água ele tem alguns problemas muito comuns, né? Como a falta de tratamento adequado e às vezes a distribuição dele é insuficiente para algumas regiões, é insuficiente para algumas localidades, então chega de maneira muito irregular e insuficiente em algumas cidades. Bom,
Um outro assunto que é muito imprescindível, muito importante colocarmos em pauta também é o esgotamento sanitário, né? O que que é o esgotamento sanitário? O esgotamento sanitário é aquele conjunto de serviços que vai coletar, que ele vai transportar, vai tratar e vai devolver o esgoto ao ambiente de forma segura. É aquilo que sai da nossa casa, né? Aquela água que nós já utilizamos para banho, aquela água que nós já utilizamos para lavar louça, aquela água que já utilizamos para lavar nossas roupas e é aquela água que já está imprópria para uso, né? Para onde é que ela vai? Será que ela está tendo um direcionamento legal? Será que ela está tendo um direcionamento bacana? E quando não existe esse esgotamento sanitário, esse esgoto vai para o céu aberto, que nós costumamos dizer, né? E esses trazem risco muito grande para a população, podendo trazer epidemias, podendo trazer problemas com doenças, né, em áreas urbanas. Então, o esgotamento sanitário ele é muito, muito imprescindível quando nós falamos de saneamento básico. Outro fator que é muito importante em discussão é a coleta do lixo, né? Para onde que está sendo direcionado o nosso lixo? Aquele lixo que nós fazemos dentro da nossa casa. Quando a gente não tem um direcionamento adequado desse lixo, eles podem ir para o esgoto, eles podem ir para igarapés, eles podem ir para os rios, fazendo a contaminação dessa água, fazendo a contaminação dessa desse ecossistema e é muito, muito prejudicial para a saúde, tanto para a saúde ambiental como para a saúde também das pessoas, né? E a coleta e a gestão do lixo é aquela coleta regular do lixo, de resíduos, que tem um destino adequado, né, como os aterros sanitários, e esses aterros sanitários, às vezes, eles fazem um processo de reciclagem, eles fazem um processo de compostagem, que é muito importante para a educação ambiental. Uma informação muito importante é que nem todas as pessoas elas têm a coleta e gestão do lixo adequada, principalmente as pessoas que moram nos interiores, né? Essas pessoas elas não têm a coleta de lixo e a gestão do lixo de maneira adequada, elas não têm alguém para tirar o lixo delas, diferentemente da gente que vive na cidade, e aí elas acabam tomando outras providências com esse lixo, né? Elas queimam esse lixo prejudicando ali o meio ambiente. Só que essas pessoas, a única alternativa delas é queimar esse lixo. Elas não têm outras alternativas a não ser queimar. Então, a coleta e a gestão do lixo é um outro assunto dentro do saneamento básico que nós precisamos discutir, que nós precisamos sentar e conversar para entender o lado de todo mundo nessa questão. Outro fator importante também é a drenagem urbana, né? Mas o que que é a drenagem urbana? A drenagem urbana é um sistema de coleta de conduções das águas da chuva. Para onde é que vai a água da chuva quando cai na cidade, né? Será que elas têm canais adequados? Será que elas têm um direcionamento eficaz? Porque se a gente não tiver uma drenagem urbana eficaz, a cidade não vai funcionar de uma maneira eficiente, né? E qual que é a importância de se ter uma drenagem urbana eficaz, né? Qual é a importância de se ter eh, a drenagem urbana? Ela vai prevenir enchentes e alagamentos, ela vai evitar erosões, ela vai evitar deslizamento de terra, que acontece muito em algumas cidades, fazendo com que essas pessoas, às vezes, elas tenham um risco na vida, risco de vida. Ela vai reduzir também risco de doenças pós-enchente, como leptospirose. Nós sabemos que quando tem enchentes, os bueiros entopem, e a proliferação de muitos animais, né, como animais de reservatório de doença, como o rato, por exemplo, que traz com ele a leptospirose, que é um caso de saúde pública muito, muito, muito difícil de se discutir, né, porque quando falamos de saneamento básico, as pessoas que mais sofrem com a falta desse saneamento básico são as pessoas que têm um poder aquisitivo não tão alto assim. E quando ele não funciona bem, o que que acontece, né? Quando essa drenagem urbana não funciona bem, o que que acontece? Quando tem chuvas fortes, essas chuvas fortes elas provocam alagamentos, elas provocam a destruição de casas, elas têm a perda de bens e até mesmo o risco dessas pessoas que estão vivendo ali no meio. Então, a drenagem urbana é essencial para que o saneamento básico, juntamente com todos esses outros fatores que nós vimos anteriormente, se casem e aconteça de maneira harmoniosa.
Outro tópico que nós vamos falar aqui é o impacto do saneamento básico na saúde pública, né? O Brasil é um dos maiores problemas do Brasil é tentar frear o problema de saneamento básico, porque a gente está tendo inúmeras internações por conta do saneamento básico inadequado. Esse número é muito grande em crianças, que é uma coisa muito chata de se ver, né? A transmissão também de doenças infecciosas, ela acontece e ela tem aumentado ainda mais por conta da falta desse saneamento básico. Nós estamos vendo que a mortalidade infantil também ela está crescendo em relação a isso. Os custos de vida, os custos do sistema de saúde, eles estão ficando cada vez mais pesados quando a gente fala de saneamento básico, quando a gente fala da ausência de saneamento básico. E o saneamento básico, ele aflora ainda mais o que nós chamamos de desigualdades sociais, né? Como eu falei para vocês. Esse saneamento básico ele acontece em áreas onde o poder aquisitivo ele não é tão alto assim. Então, o Estado ele não tem olhos tão voltados para essas áreas. E aí acaba acontecendo umas desigualdades sociais que é algo bem ruim. E quais são os exemplos de doenças ligadas ao saneamento básico precário, né? Eu falei para vocês que as crianças são as maiores afetadas nisso, né? Mas quais são as doenças, né? As doenças que mais estão na lista da falta de saneamento básico é a leptospirose, nós temos hepatite, a cólera, nós também temos as verminoses, e também temos alguns sintomas como diarreia, desidratação, e essa desidratação, se for muito severa, ela pode até levar a pessoa a óbito. Então é isso, gente. Esse assunto é um assunto muito pertinente, é um assunto muito importante para que possamos discutir. E dentro da saúde pública, esse assunto é um assunto muito sério. É um assunto que tem grandes vertentes. Muita gente não consegue conversar porque ele é um assunto transversal, ele abriga muitos outros, muitos outros assuntos, tanto na sociologia quanto na biologia. Então, eh, essa aula foi só para aflorar mesmo alguns conceitos de saneamento básico e reforçar que precisamos ter saneamento básico, que precisamos fazer com que as políticas públicas que já têm sobre o saneamento básico sejam mais efetivas e eficazes. Muito obrigado e tenham todos uma ótima aula.